Olá, então vamos começar agora o nosso quarto encontro dessa nossa série de encontros da Igreja de Jesus Cristo, sempre pautada no livro dos Atos dos Apóstolos, que nos serve de bússola nessa caminhada que nós estamos fazendo. E relembrando, no nosso primeiro encontro, a gente falou do início da Igreja de Jesus Cristo, fizemos a relação com o dia de Pentecostes e o Primeiro Testamento, fizemos toda essa reflexão. Depois, no nosso segundo encontro, a gente focou no que é essa igreja, afinal de contas, que a gente vem falando, o que representa, qual é a sua missão, o que deve ser essa igreja de Jesus Cristo. No nosso terceiro encontro, nosso último encontro, a gente debateu sobre a igreja que está no mundo, né? Então, o que é ser igreja nesse mundo? Qual é a missão? Qual é a relação entre as coisas mundanas e as coisas celestes? Como ser igreja frente aos desafios do mundo? Essa é a grande questão que a gente debateu no nosso último encontro. E hoje estamos chegando no nosso quarto encontro, onde a temática é uma igreja de mártires. Então, relembrando, no nosso terceiro encontro, o encontro da semana passada, a gente falou da atuação da igreja no mundo, que se deve ocorrer através da partilha dos bens, o pão nosso, não só o Pai Nosso, mas o pão nosso que se dá na partilha da construção do reino de Deus, a construção do reino de Deus que se dá na comunhão dos bens terrenos. Essa partilha, essa comunhão, ela não é simples, ela tem as suas consequências e por muito tempo e até nos dias de hoje, em toda a história do cristianismo, a gente sempre teve sangue derramado no sacrifício dos mártires, que é o tema que a gente vai estar falando hoje. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de reflexão. Então, pedimos a Deus que ilumine a nossa mente, abra os nossos corações para que a gente possa viver esse encontro da melhor maneira possível, que o Espírito Santo nos guie e que a gente saiba apreciar a palavra de Deus e que ela nos guie no nosso dia a dia de cristãos. Então, vamos entrar nesse momento de oração cantando esse pequeno mantra. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Então, que Deus esteja presente nesse nosso encontro e que a gente saiba caminhar um pouquinho mais perante a sua palavra. Amém. Então, como falávamos, a causa de Jesus Cristo, que é a essência da igreja, como a gente viu no segundo encontro, essa causa que nos faz agir no mundo, como nós vimos no terceiro encontro, através da partilha, através do auxílio daqueles que precisam da comunhão plena da humanidade, que é
que é sempre o nosso objetivo como Igreja de Jesus Cristo, né, é propiciar esse entendimento da humanidade, né, fazer de fato um Pentecostes pleno, né, como a gente viu em Pentecostes, é o entendimento das várias nações, dos vários povos, das inúmeras pessoas, de todas as pessoas que vivem neste mundo, né? Ao contrário de Babel, que é a desunião, né? Pentecostes é a retomada, é o reentendimento dessa humanidade. Essa missão ela não é fácil, ela não é simples, ela pelo contrário, né, ela é cheia de turbulências e é uma causa que incomoda, é uma causa que não está de acordo com o sistema vigente, né, o sistema que visa interesses próprios. Então, vamos começar a falar um pouquinho dessa igreja de mártires, né, que em toda a sua história vai ter a presença de pessoas, homens e mulheres, que deram a sua vida por Cristo, pelo próximo, pela causa de Cristo, mas a começar por Cristo, né? Então, vamos pegar um trecho do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 26, e também na sequência vamos nos adentrar um pouquinho no capítulo 16, de 1 a 4. Então, o Evangelho diz: Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhe tivesse falado, não teriam pecado, mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão deste modo porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras para que, quando chegar a hora, vos lembrei de que vô-lo anunciei, e não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. É uma passagem central do Evangelho de João e uma passagem profética, né? Cristo já anuncia a sua morte, a sua perseguição final que vai se dar na cruz. E não apenas isso, mas anuncia também a perseguição que os apóstolos, que a igreja que ele então está iniciando, irá sofrer.
Como a gente viu, a igreja inicia-se no dia de Pentecostes, mas o próprio Pentecostes tem um marco anterior, né? Pentecostes é o dia que ocorre 49 dias depois da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, obviamente, também é marcada por um outro acontecimento, que 3 dias antes é a própria crucificação e morte de Cristo. Então, a nossa igreja está fundamentada no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, isso é muito importante, ele pode e deve ser visto sob duas perspectivas. Nós temos a perspectiva da fé, né, a perspectiva teológica do Cordeiro Pascal, né, do Cordeiro de Deus, que morre para salvar a humanidade, que redime a humanidade dos seus pecados, né, que tem toda uma relação com a cultura hebraica, né, do sacrifício do Cordeiro que expia os pecados, né, e Cristo assume esse sacrifício pleno, esse sacrifício perfeito que nos redime de todo o pecado. Essa é a visão teológica, importantíssima, é a base da nossa fé. Mas também a morte de Cristo tem uma perspectiva política, social. Cristo não morreu simplesmente, né? Cristo morreu assassinado, né? E antes de ser assassinado, foi preso, condenado de uma maneira injusta, de uma maneira absurda, né? Teve o seu julgamento na calada da noite, sem que ninguém o soubesse, com testemunhas forjadas. Cristo foi um preso político e um assassinado político, né? A morte de Cristo é uma morte matada, a morte de Cristo é um assassinato. Essa perspectiva a gente também não pode perder. Por que Cristo foi assassinado? Porque botou em xeque a sociedade na qual vivia, porque questionou as bases daquela sociedade, uma sociedade que tinha por seu fundamento a exploração, né, que o Evangelho de Mateus, como a gente tem visto nos nossos encontros, elucida também, né, do fariseu, do doutor da lei, do próprio Império Romano, né, que estabeleceu um sistema onde muitos se beneficiam em detrimento de muitos e muitos mais que sofrem. E Cristo não só anuncia as coisas do Pai, como propõe uma nova sociedade que, obviamente, incomodou a muitos e incomodou aqueles que o pregaram na cruz, né? Essa é a visão social e política da morte de Cristo, que a gente não pode perder de maneira nenhuma. Se a gente fica só na visão teológica, a gente vai criar aquela fé muito descolada da realidade, né? Retomando um pouquinho o tema anterior, né? De que nós estamos no mundo, mas almejamos chegar a Deus, e o que nós estamos vivendo aqui é meramente uma passagem onde não temos muito o que fazer. Temos muito o que fazer na construção do reino e no exemplo de Jesus Cristo. E na passagem, Cristo, né, profetiza exatamente esse sofrimento que ele irá sofrer, que não se limitará à sua pessoa, mas todos aqueles que seguirem o mesmo caminho, todos aqueles que se tornarem discípulos e apóstolos, aqueles que irão compor a sua igreja. E ele diz, né, que o servo não é maior do que o Senhor, e que se ele tivesse que padecer, e de fato padeceria, aqueles que o seguissem também seguiriam esse mesmo caminho, esse mesmo calvário, e também seriam crucificados, cada um à sua maneira, porque assim como ele incomodou os seus discípulos e seguidores, também incomodaria a sociedade, né? Que ele bem disse também na passagem, né? Vocês não são desse mundo,
né? A gente tem que saber interpretar também essa passagem, né? Às vezes dá a impressão de que não, nós não somos nesse mundo porque nós queremos viver no mundo celeste, também descolado da realidade. Não, não é isso. O que Cristo está falando é: vocês não fazem parte desse sistema, vocês não são peças desse sistema que explora o próximo, que gera miséria, que gera fome, que gera segregação, né? E vocês não sendo parte desse sistema, obviamente que o sistema irá atuar contra vocês, irá tentar parar o seu movimento, né? Porque vocês simplesmente não estão fazendo parte, né? Se vocês não fazem parte, vocês estão contra. E é natural que a perseguição ocorra. Então Cristo, desde o início, de antes do dia de Pentecostes, ele fala também na passagem que vai mandar o Espírito Santo, a promessa que se cumpre, mas antes disso já alerta e diz: o meu caminho é o caminho da cruz, né? O meu caminho é o caminho do derramamento de sangue, para que a construção da igreja se dê. Muitos e muitos serão sacrificados porque vocês não são maiores do que eu, né? E é natural que vocês sigam pelo mesmo caminho. A gente pode até concluir, né, que numa sociedade injusta, onde a gente não tenha sangue cristão sendo derramado, provavelmente, né, é natural a gente concluir que é uma sociedade onde a igreja de Jesus Cristo não está sendo aquilo que ela deveria ser, né? Numa sociedade onde há injustiça e a igreja de Jesus Cristo atua, é natural que os mártires irão aparecer. A gente poderia até é uma coisa terrível, né? Mas a gente poderia até usar como métrica os mártires, né? De forma que, se nós temos mártires, talvez nós estejamos no caminho certo mesmo, né? A Igreja de Jesus Cristo só deixará de ter seus mártires quando de fato conseguimos instaurar na terra o reino dos céus, o que ainda não aconteceu. Então é natural que mais sangue seja derramado. Mas essa questão a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, daqui umas 3 reuniões. A gente ainda precisa amadurecer mais alguns pontos. Agora, pegando a questão dos mártires, do martírio de Cristo, do martírio dos primeiros cristãos, vamos então trabalhar o texto de Atos. No livro dos Atos dos Apóstolos onde a gente vai ter a descrição do primeiro mártir cristão, né? O primeiro que morre na causa de Jesus Cristo, né? Claro, sem contar o próprio Jesus Cristo, né? Que é o grande mártir, o grande exemplo, mas os primeiros seguidores, o primeiro seguidor de Cristo que padece em nome do Evangelho é Estevão. Vamos então conhecer um pouquinho de Estevão. Aqui a gente está vendo um quadro famoso, né, retratando o martírio de Estevão. A gente depois vai comentar um pouquinho a respeito dele, mas vamos primeiro ter o contato com o texto bíblico lá em Atos 6, versículos de 1 a 7. E vamos ver então um pouquinho da história de Santo Estevão. E diz lá: naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Divulgavam-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicavam-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Então aí é a primeira vez que vai aparecer o nome de Estevão. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui, que eu acredito que é bastante importante na passagem, não tem a ver diretamente com o tema, mas já que nós estamos falando de igreja, tem a ver com o tema geral dos nossos encontros, né? Antes mesmo de falar de Estevão, qual que é a situação que a gente vê aqui, né? A igreja começa a crescer, né? Fruto do trabalho dos apóstolos, dos 12, né? De Pedro, João, Tiago, enfim, os apóstolos escolhidos por Cristo. E muitos são os convertidos, né? Nessa altura, a igreja já tem alguns milhares de adeptos, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos. E, obviamente, né, onde tem gente, tem problema, né? Tem problemas desde os mais simples até os mais complicados, problemas de logística, de administração, de picuinhas, né? Quem vive em comunidade sabe que um monte de gente junta sempre tem os seus problemas. E olha a postura dos apóstolos, né? Que dizem, a nossa missão como apóstolo de Cristo, como pregador, como um pescador de homens, né? Como Cristo fala no Evangelho, né? Como trabalhadores espirituais, nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos ficar investindo o nosso tempo em questões administrativas. Não que a administração não seja importante, mas o nosso trabalho é outro, né? O nosso foco é outro. Vamos então escolher pessoas que possam e devam fazer esse trabalho por nós. E aí surgem os diáconos, né? O parênteses que eu faço é exatamente com relação à figura do apóstolo, do diácono, né? Do pastor e do administrador, que desde o começo da igreja surge e aparentemente a gente perdeu um pouco esse foco, né? Hoje nós temos, né, falando um pouquinho da hierarquia que a gente já comentou nos últimos encontros, né, pessoas dentro da comunidade que, em especial, o clero, que hoje absorve muito essa função de administrador também, e a consequência disso é que perde o foco, né? Perde a questão espiritual, sai prejudicada. Falávamos no nosso último encontro de Pedro Casaldáliga, e Pedro Casaldáliga, com todo o trabalho que faz com as populações indígenas do Alto do Araguaia, e toda a sua admiração pelo índio, talvez a gente pudesse aprender também um pouco dentro da organização indígena, né? Que também, olha só, né, tem esse mesmo conceito, né, do administrador e do religioso, do cacique e do pajé, né? Onde o cacique é aquele que cuida das questões práticas, né? Geralmente um guerreiro, caçador, que organiza o dia a dia. Mas a gente tem uma outra figura que é o pajé, que é aquele que vai cuidar das coisas de dentro do ser humano, né? da espiritualidade. Talvez a gente precisasse retomar um pouquinho essa passagem de Atos 6, de 1 a 7, e repensar um pouquinho também o modelo da igreja, porque é difícil, né? Um ser humano, por mais iluminado que seja, ser muito bom nos dois aspectos. Acredito não, né? Não sou nem a minha opinião, é o próprio Atos dos Apóstolos que diz, né, que o pastor é aquele que deve pensar nas coisas de Deus sem ficar se preocupando muito com cifras, com conta bancária, com reformas, com questões práticas, né? Fecha-se o parênteses. Agora vamos voltar para a questão do encontro de hoje, que é os mártires da igreja. Então, aqui aparece a figura de Estevão. Homem cheio do Espírito Santo,
prominente dentro da comunidade, uma pessoa de destaque, uma pessoa respeitada. Ok, até aí tranquilo. Agora vamos para a sequência, né? Bem, exatamente na sequência, Atos 6, de 8 a 14. E diz lá: Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciões e os escribas, e, investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. É bastante similar, né, essa passagem com o próprio julgamento de Cristo, né? Surgem os caluniadores, aqueles que vão levantar falso testemunho contra a pessoa, agora não mais Cristo, mas Estevão, e o acusam de ferir, né, as tradições, a lei mosaica, que era o código penal do judeu, né, tinha efeito de lei. E na sequência, nós não vamos ler aqui, mas você pode muito bem ler na sua casa, ou mesmo pausar o vídeo e ler Atos 7, de 1 a 53, que vai ser o discurso de Estevão. Ora, se estão acusando Estevão de falar mal, de contar calúnias a respeito da lei de Moisés, então Estevão retruca, né, responde não com calúnias, mas com a própria lei de Moisés. E nesses 53 versículos, Estevão vai fazer, inspirado pelo Espírito Santo, uma fantástica síntese da história do povo de Deus, começando desde Abraão, passando por Moisés e chegando até Jesus, mostrando para o grande conselho que ele não só não falava calúnias a respeito da lei de Moisés, mas era um profundo conhecedor dessa lei, né? Poderia ser um dos doutores da lei, porque tinha conhecimento, sabia do que estava falando. A gente tem que também se colocar um pouquinho na situação da época, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, onde o acesso à educação, né? O povo bastante rude, um povo que trabalha na terra, trabalha no campo, uma sociedade bastante rudimentar, né? Certamente não era simples, não era tranquilo, fácil encontrar uma pessoa culta, né? Uma pessoa conhecedora da lei. E Estevão demonstra na sua defesa, no seu discurso, que era um judeu extremamente crente, era um judeu fiel à palavra de Moisés, de forma que não proferiu nenhuma blasfêmia, como haviam falsamente acusado, e que, através da lei, identificou o Messias, identificou o Salvador, identificou aquele que o povo judeu esperava, e os doutores da lei, os sábios, os poderosos, os escribas, não reconheceram. E diz isso para eles no grande conselho. Evidentemente que todos se enfurecem com ele, né? E a consequência está lá em Atos 7, 54 a 60 e na sequência o primeiro versículo do capítulo 8. Esse sim
Vamos ler. E diz: Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem, de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelho, exclamou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. A estas palavras expirou. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Há então o martírio, né? Estevão se defende honestamente, não usa de calúnias contra os caluniadores, né? Poderia ter se salvado, assim como Cristo também poderia ter se salvado, mas não deixa de pregar aquilo que acredita, não deixa de professar a sua fé e sabendo da consequência, né? Ele sabia que se perante o grande conselho ele falasse de fato aquilo que ele acreditava, a consequência ia ser a morte, e encara a morte e o faz de uma maneira extremamente consciente, pede a Deus que perdoe os seus pecados, assim como Cristo também o faz na cruz, e aceita o seu destino. Um magnífico exemplo de fé. Também na passagem vai aparecer pela primeira vez dos Atos dos Apóstolos a figura de Paulo, até então Saulo, que testemunha, que está presente, que concorda com o martírio de Estevão. Paulo que vai ser a figura central dos nossos próximos 2 encontros, aí aparece como grande perseguidor dos cristãos, né? A partir daí Paulo se torna um grande perseguidor até ter a sua conversão, que a gente vai falar na semana que vem. Então, aqui a gente tem esse primeiro exemplo do martírio. Nós tivemos bastante recente até, né, um texto de uma homilia do Papa Francisco. Essa homilia aconteceu no dia 15/4, né, mais ou menos um mês atrás do momento que a gente está fazendo esse nosso encontro. E dentre muitas coisas, Francisco diz algo extremamente significativo para o tema da nossa reunião de hoje, né? E ele diz lá o que você está vendo aí no vídeo. Mas o tempo dos mártires não acabou. Também hoje podemos dizer, na verdade, que a Igreja tem mais mártires do que no tempo dos primeiros séculos. A Igreja tem muitos homens e mulheres que são caluniados, que são perseguidos, que são assassinados por ódio a Jesus, por ódio à fé. Um é assassinado porque ensina catecismo, outro porque carrega a cruz. Hoje, em muitos países, os caluniam, os perseguem. São irmãos e irmãs nossos que hoje sofrem nesse tempo de mártires. E a gente fala, poxa vida, estamos em 2013 e ainda temos mártires, assim como... E Francisco até fala que mais do que nos primeiros séculos do cristianismo, de repente nós que vivemos no Brasil, podemos até estranhar, né, que onde que está acontecendo esse martírio. E o fato é que o martírio está acontecendo, e se nós formos procurar até mesmo no Brasil, não são poucos os exemplos da nossa história recente, e tenho certeza não são poucos os exemplos que acontecem ainda nos dias de hoje. Agora,
Se formos olhar então para o mundo, vamos ver grandes casos, inúmeros casos de pessoas que estão sendo martirizadas em nome de Jesus Cristo nos dias de hoje. Na sequência, vamos ver um vídeo bastante recente e aí a gente comenta a respeito. Segundo dados, os países mais hostis ao cristianismo são Coreia do Norte. O Império Comunista que domina o país vê a religião e, sobretudo, o cristianismo como uma ameaça à soberania do Estado. Os cristãos descobertos neste país são enviados aos campos de concentração, torturados e mortos. Afeganistão. É proibido qualquer conversão de um muçulmano ao cristianismo, e os que se convertem devem esconder a sua fé sob pena de serem presos ou mortos. Arábia Saudita. O Islã é a religião oficial do Estado e nenhuma outra pode ter expressão pública. A conversão a outra religião é considerado um crime punível com a morte, se o acusado não se retratar. Somália. O país não possui uma legislação, sendo então governado por extremistas islâmicos que não permitem qualquer trabalho missionário. Como em outros países, alguém que se converte ao cristianismo também é punido com a morte. Irã. De acordo com a lei de Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode receber a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta e há constantes relatos de prisões e torturas. Sudão. Apesar da forte presença do cristianismo no país, os últimos anos têm sido marcados por uma série de atentados contra igrejas, seminários, orfanatos mantidos por organizações cristãs, padres, bispos e religiosos são constantemente ameaçados de morte. Há relatos de cristãos vendidos como escravos e até crucificados em locais públicos. Iraque. Desde a queda do regime de Saddam Hussein, grupos islâmicos radicais têm assumido o poder e perseguido milhares de cristãos. Em 2003, calculava-se o número de cristãos em 3 milhões. Hoje, existem pouco mais de 300 mil. Quase 80% dos cristãos estão deixando sua terra natal por causa da perseguição. Paquistão. As minorias religiosas, incluindo o cristianismo, têm sofrido com a lei da blasfêmia, que pune com prisão perpétua ou morte aqueles que insultarem o Alcorão ou o profeta Maomé. 138 cristãos foram acusados pela lei, sendo 18 já executados. Nigéria. O grupo radical Boko Haram tem reivindicado para si os atentados, que já mataram mais de 2.800 pessoas e destruído igrejas e instituições cristãs em todo o país. De fato, para pessoas que de repente não estão acompanhando, é surpreendente a gente ver tantos e tantos casos absolutamente violentos de perseguição àqueles que professam a fé em Cristo, de forma que pode até nos chocar. A gente tem que retomar também um pouquinho aquilo que a gente falava no nosso segundo encontro. Nós vivemos numa igreja que, segundo o conceito que nós estamos trabalhando nos nossos encontros, ela visa o desenvolvimento de uma nova humanidade, de uma humanidade que se faça entender, de uma humanidade que vive Pentecostes, que a gente almeja um Pentecostes global, né? um entendimento, uma paz, uma fraternidade universal. E a gente tem que acreditar, e acho que existem inúmeros sinais que nos mostram que a humanidade está sim caminhando para algo melhor, né? Porém, ao mesmo tempo, a gente também não pode achar que a missão está pronta, que não há mais problemas. Há inúmeros problemas, né? Questões fundamentais
que ocorrem dia a dia, né? Não é porque não passa na televisão, não é porque a Globo não mostra que não está acontecendo. Está acontecendo. E diversos países hoje vivem absurdos, vivem perseguições, né? Nós temos derramamento de sangue cristão e nós também temos que olhar para isso com indignação, mas também com esperança. A exemplo de muitos países, incluindo o Brasil, nós sabemos que é através desses acontecimentos que a humanidade caminha, né? Quanto derramamento de sangue nós não tivemos no Brasil, e sangue cristão, na América Latina, né? Quantos mártires nós não tivemos para que justamente na caminhada histórica da humanidade a gente agora olha para trás e percebe o absurdo que aquilo foi e renegamos e falamos não queremos que isso aconteça mais. Nós crescemos nesse sentido. Não que no Brasil ainda não aconteçam martírios, que nós sabemos que acontece, mas certamente numa escala menor e numa aceitação menor por parte do povo. Da mesma forma, a gente tem que olhar para esses países e entender e ter a fé de que o sacrifício desses nossos irmãos na caminhada histórica de cada um desses povos vai ter um efeito semelhante ao efeito de outros países. De fato que nós temos que acreditar que o trabalho desses irmãos e irmãs nossas hoje em países como a Coreia do Norte, como o Paquistão, estão contribuindo para o crescimento da consciência dessas populações, de forma que em 20, 30, 40, 50, 100 anos que seja, um dia um norte-coreano vai olhar para trás e falar: nós vivemos absurdos e hoje nós entendemos que isso foi um grande erro, isso foi lamentável e não queremos mais isso. Então, a humanidade caminha e se desenvolve, infelizmente, mas essa é a realidade e nós temos que olhar com olhos de esperança através do sacrifício, através da doação daqueles que quiseram transformar a sua sociedade, assim como Cristo fez e a exemplo de Cristo. Vamos refletir a respeito disso. Mas também é claro que a gente, naquilo que a gente puder fazer, também como cristãos aqui, nós temos que fazer. Nós estamos falando de uma igreja que é universal, vai ser até o próximo tema, mas uma igreja que, independentemente da sua denominação, é a mesma. Nós estamos em comunhão, ou nós queremos estar em comunhão com todos aqueles que acreditam em Cristo e na sua causa. E independentemente dos dogmas, independentemente da doutrina, seja ela ocidental, oriental, católica, protestante, independente de tudo isso, nós queremos estar e devemos estar em comunhão com todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo e seguem sua causa. E são justamente, principalmente esses que estão derramando seu sangue em muitas regiões do mundo. De forma que nós temos que nos alinhar, seguir também as palavras de São Paulo, do corpo que sofre. Se a mão está sofrendo, o pé também está sofrendo, e para isso nós temos que estar por dentro. Aí na tela você está vendo alguns sites que representam movimentos, ações que visam essa comunhão e essa ajuda de toda a igreja, de todos aqueles que se consideram atuantes da mesma causa. A primeira aí, www.ais.org.br.
A AIS vem de a ajuda da igreja que sofre. Isso é um movimento católico, né? Tá dentro da igreja católica, da religião católica, e visa numa escala global ajudar a todos aqueles, a todos os lugares onde a igreja está e vive situações sociais complicadas. Não só a perseguição, aí o movimento é mais amplo, passa por questões como a miséria, como as explorações, e tem projetos no mundo inteiro. No Brasil mesmo, parece que são mais de 500 projetos. Vale a pena a gente ver, entrar e colaborar naquilo que nós pudermos. Um outro movimento extra Igreja Católica, já já não se denomina, né, dentro de nenhuma religião, é esse www.portasabertas.org.br, também um movimento global, e esse exclusivo focado na perseguição. Né? Os dados que a gente viu desse vídeo são levantados por essa organização. Essa organização é bastante comovente a gente entrar no site. Claro que a gente pode ajudar financeiramente, há meios para isso, mas a primeira coisa que aparece no site, a primeira ajuda que eles pedem é a ajuda da oração. Né? Você quer fazer alguma coisa por nós? Ore por nós. Ore por seus irmãos que fazem parte dessa mesma igreja e estão sofrendo atrocidades mundo afora. E essa organização também promove anualmente, esse site abaixo aí, né, o Domingo da Igreja Perseguida, que uma vez por ano, então, se faz uma oração especial, né, se faz um dia meditativo, né, um dia para se marcar todos aqueles que estão sofrendo. E coincidentemente, né, vai ser no domingo seguinte do dia que nós estamos tendo esse nosso encontro, né, 26/5/2013, que é um dia para a gente estar em comunhão e lembrarmos de todos aqueles cristãos que estão sim sofrendo martírio, estão sim pagando com a vida a transformação da sociedade, o cumprimento da causa de Jesus Cristo, né, sendo efetivamente Igreja de Jesus Cristo. Então vamos ficar atentos, vamos participar dentro das nossas possibilidades, porque ser igreja é abraçar a causa de Cristo, e a causa de Cristo não é uma causa simples, né, é uma causa de conflitos e uma causa que por consequência sempre vai ter os seus mártires até a chegada, né, a construção efetiva do reino dos céus aqui na terra, do reino de Deus aqui na terra, como a gente reza sempre no nosso Pai Nosso. Então esse foi o nosso tema de hoje. Na sequência, semana que vem, a gente vai estar na nossa quinta estação, falando de um tema bastante importante, que é uma igreja universal. A palavra católica, né, vem de universal. Será que nós estamos usando essa palavra no sentido original? Será que nós estamos, de fato, sendo uma igreja universal? E o que significa essa universalidade? Certamente temos bastante para conversar a respeito disso, e certamente os Atos dos Apóstolos nos são um belo guia dentro dessa temática também. A gente se vê lá. Um abraço.